Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. E em tudo na nossa vida tem um tempo. A gente tem um tempo para cada acontecimento da nossa vida. Assim como na natureza. A gente tem ciclos, a gente tem períodos, a gente tem um tempo. Então nós temos o tempo de uma planta nascer, o tempo dela crescer, o tempo dela frutificar, ou o tempo dela dar alguma flor. E a gente tem o tempo dela morrer, dela secar. A gente tem um tempo da gestação. A gente tem um tempo do nascimento, do crescimento, do amadurecimento. Em tudo na nossa vida é refletido esse tempo. Em tudo há tempo. Aqui na 3D, no mundo onde a gente vive, o tempo ele é uma medida real. Tanto que você não tem um filho hoje, você concebe um filho hoje e ele nasce no mesmo instante, ou ele nasce no dia seguinte. Tanto que você não vai começar a trabalhar hoje e amanhã já vai ser promovido. Você não vai conhecer uma pessoa hoje e você já vai estabelecer um vínculo com ela imediatamente. Ou pelo menos espero que seja assim, né? E a gente, pela nossa imaturidade, ou pela nossa ansiedade, ou imediatismo, a gente vê o tempo de uma forma muito pejorativa. A gente sempre está vendo o tempo como um obstáculo, né? Ai, poxa vida, eu queria tanto uma coisa, eu queria tanto um relacionamento, eu queria tanto que eu fosse promovido no meu trabalho, eu queria tanto deslanchar de carreira, eu queria tanto terminar a faculdade, eu queria tanto que minha cocriação se realizasse, materializasse. Mas esse tempo, esse maldito tempo, fica o tempo todo me atrapalhando. Eu não consigo as coisas que eu quero, na hora que eu quero, né? A gente vê o tempo de forma muito pejorativa. A gente vê o tempo como um obstáculo, né? Então, se a gente quer, por exemplo, um casamento na nossa vida, a gente sente que um casamento é pra gente, a gente sente que ter filhos faz parte do nosso projeto de vida, por exemplo, a gente vê o tempo como um problema, como se o tempo tivesse nos distanciando daquilo que a gente quer, como se fosse por causa do tempo que todos os nossos problemas existem e que no momento que o tempo sumisse, que o tempo acabasse, se isso fosse possível, todos os nossos problemas desapareceriam e a gente, enfim, seria feliz. Então a gente está sempre atribuindo muitos problemas e uma visão muito negativa sobre o tempo. Mas o tempo ele é uma grande oportunidade pra gente. Imagina se, por exemplo, você conhecesse uma pessoa hoje e não existisse esse tempo natural que existe. Então, a gente conheceria uma pessoa hoje, a gente já casaria com essa pessoa e a gente já teria um filho com ela, sem conhecê-la, sem ter um contato mais íntimo. Imagina o problema que a gente poderia trazer para a nossa vida. Conhecer uma pessoa hoje e já casar, já ter filhos. A gente pode estar casando com qualquer um, pode estar casando com alguém com valores muito diferentes do nosso. Pode acabar casando com alguém que é psicopata ou que é narcisista. Então, imagina o risco que a gente estaria correndo. Se a gente já não corre risco conhecendo uma pessoa durante longos períodos e mesmo assim a gente cai, a gente se decepciona, a gente se ilude, a gente só vai conhecer a pessoa muito tempo depois. Imagina se fosse assim imediatamente. A gente não teria esse tempo para pensar. Muitas vezes a gente se queixa falando que o tempo atrapalha a gente, o tempo é ruim, o tempo é chato, que seria muito melhor se as coisas acontecessem nesse momento, que esse momento é mais propício, ou que nesse momento a gente ia poder aproveitar mais. Só que o que a gente não entende é que para tudo existe um tempo divino. Então existe um tempo, gente. Por exemplo, se a gente pegar por analogia a gestação de uma criança, existe um tempo para a criança ser gestada. Se a criança ela nasce antes do período para ela nascer, né, esses 9 meses,
essa criança ela não vai estar completamente desenvolvida ou prontamente desenvolvida para poder sair do útero. Então ela vai precisar de mais atenção, ela vai precisar de mais cuidados, dependendo ali se ela sair muito antes, ela vai precisar ficar no hospital. Então ela não vai poder sair e ir para casa. Se a criança nasce depois também, acarreta problemas para a criança e para a mãe também pode acarretar. Então tudo tem um tempo divino. Embora seja uma coisa muito simples, é uma coisa com uma enorme sabedoria. Porque quando a gente pensa na gestação, por exemplo, a gente está falando de um fenômeno que é natural. Não foram os humanos com suas cabeças, com seu maquinário, com sua tecnologia que criou a gestação. Foi a natureza. Né? Isso veio da gente. E a natureza, então, ela mostrou o quê? Que o tempo ele é natural, que o tempo ele existe. Mesmo que eu fale aqui para vocês que o passado e o futuro não existem, eles não existem. Por quê? Porque sempre que a gente vai viver, a gente vive no agora. Então, entre esse segundo e o próximo segundo, sempre vai ser agora, nunca vai ser um futuro. A gente sempre vai estar vivendo no agora. E mesmo que o futuro chegue, ele vai ser como o agora. E o passado que se foi, ele estava sendo o agora. E já passou, né? Então, ele sempre vai ser como agora. Mas a gente não pode entrar na pilha, na paranoia, na ilusão de falar que o tempo não existe pra gente, porque ele existe. Tanto que o tempo natural existe para cada coisa. A gente não vai conceber um filho hoje, ele já vai nascer instantaneamente. A gente não vai plantar uma plantinha hoje e ela vai germinar e ela vai dar frutos hoje. Ela vai dar frutos no mesmo instante. A gente tem um tempo e tudo na nossa vida, até mesmo quando a gente fala de sincronicidade, a gente sabe que para cada coisa na nossa vida existe um tempo divino. Existe um tempo para aquilo acontecer. É necessário um esquema que a providência divina se encarrega de fazer tudo no seu tempo devido. Porque se algo acontece antes do tempo devido, ele não vem na excelência, ele não cumpre sua eficácia, ele não cumpre seu papel. Não adianta a gente pegar uma criança e pedir que ela faça o trabalho de um adulto. Ela não está completamente desenvolvida. Não adianta. Então, da mesma forma, gente, a gente tem que entender que o tempo é o nosso mestre, que o tempo é um grande benefício nosso, né? A gente, muitas vezes, na infância, na adolescência, comete inúmeros erros, mesmo tendo tempo. Então, às vezes, a gente conhece alguém, a gente se relaciona, a gente escolhe um caminho, escolhe uma profissão, e aí, com o tempo, a gente vê que aquilo não era assim, ou a gente vê que aquilo não era tão legal, que não era pra gente. A gente conhece uma pessoa e percebe que ela constrói junto com a gente um relacionamento abusivo. Eu acabo vivendo um relacionamento tóxico, abusivo com aquela pessoa, e aí descubro que ela não é tão legal assim, que ela não tá focada tanto assim em afeto. E mesmo com esse tempo de conhecimento, eu já cometo erros. Imagina se não existisse esses tempos, né? Porque esse tempo ele tá dando oportunidade de quê? De escolha. Então, se eu foco em alguma coisa, se eu escolho alguma coisa nesse momento, eu tenho um período onde eu posso desistir e focar em outra. É por isso que, por exemplo, quando a gente fala de cocriação, o tempo acaba sendo um benefício e não um prejuízo, né? Quando a gente fala de cocriação, por causa da nossa ansiedade, a gente sempre olha de forma pejorativa. Então, esse tempo está atrapalhando minha cocriação, queria que minha cocriação acontecesse hoje. Só que o que a gente não percebe é que se aqui não existisse medida de tempo, se aqui tudo que a gente pensasse, sentisse, materializasse, a gente ia pensar negativo, porque a gente já pensa, a gente já vive num processo quase bipolar, onde a gente tá bem, a gente tá mal, a gente tá alegre e tá triste, a gente tá pensando positivo, de repente a gente começa a reclamar. Imagina se não existisse o tempo. Então, no momento onde eu tivesse um pensamento negativo, eu ia sentir uma sensação ruim imediatamente. Eu ia cocriar aquilo na minha vida, que eu ia se materializar. Então, eu ia ter um pensamento negativo. Eu já ia atrair naquele momento espíritos que iam querer me obsediar. Eu já ia entrar no processo de obsessão séria, de conexão séria com eles. Então, aí eu já ia materializar ali uma obsessão. Fora isso, eu já ia materializar aquela tragédia na qual eu estava pensando. Então, eu não ia ter esse tempo que é um benefício
Quando a gente pensa negativo, a nossa energia cai, mas a gente pode escolher no próximo segundo, no próximo momento, trocar o nosso foco e trocar a nossa energia, né? Antes que aquilo se materialize, antes que aquilo se manifeste. Então, a gente tem essa escolha. Eu pensei negativo, eu senti negativo, eu estava para baixo. Tudo bem, desde que você não fique fazendo isso durante longos períodos, de forma frequente, né? Mantendo essa frequência, desde que você não faça isso, aquilo não vai ficar se materializando. Mas se não fosse a medida do tempo, você já ia pensar negativo, você já ia se depreciar pelos pensamentos, já ia ter uma doença psicossomática, já ia jogar ali toxinas no seu corpo, você já ia começar a se envenenar de certa forma, já ia começar a cocriar doenças, já ia começar a criar mortalidade ali, sofrimento na sua vida. Então o tempo ele é muito importante. Como a gente ainda tem muita instabilidade emocional, mental e espiritual, a gente não tem como ter o tempo, não tem como um tempo não existir. É um treino pra gente o tempo existir. Por quê? Porque a gente consegue trocar o foco. A gente pensa negativo, a gente consegue mudar o nosso foco antes que aquilo se manifeste, né? Quando a gente tá fazendo uma escolha, aquela não é certa pra gente, e aí no meio do caminho a gente percebe que aquele não é o melhor pra gente. E aí a gente pode parar com aquilo antes que aquilo se conclua, antes que a gente colha o fruto podre que aquilo ia nos trazer. Na sociedade que a gente vive tão atualmente falando, a gente tem tudo muito na mão, a gente tem tudo muito rápido. Não estou reclamando, isso é um grande avanço. Porém, a gente está cada vez menos tendo a percepção de tempo diluída. A gente manda uma mensagem, a gente já tem uma resposta quase no mesmo minuto. A gente pede uma comida, pouco tempo ela já está aqui na nossa casa. A gente pede uma encomenda, logo ela chega. A gente quer uma informação, a gente busca na internet e tem ela quase instantaneamente. A nossa percepção de tempo está sendo, de certa forma, diluída. E a gente está ficando muito imediatista. Não é um problema essas tecnologias se a gente souber trabalhar o nosso imediatismo, a nossa ansiedade. Porque, como eu já disse, mesmo existindo as maiores tecnologias, o tempo natural continua existindo nesse plano. Então a gente vai ter que lidar com o tempo de plantar, a gente vai ter que lidar com o tempo de crescer, o tempo de amadurecer, o tempo de colher, o tempo de morrer. A gente vai ter que lidar com o tempo, com tecnologia mais avançada que seja, mas a gente vai ter que lidar. E quanto mais a gente vai entrando nesse âmbito de que tem que ser tudo imediato, de que tem que ser tudo um fast food, a gente entra numa ansiedade muito grande. Então, se a gente quer uma coisa e aquilo não acontece num segundo depois, num minuto depois, a gente já fica desesperado, a gente já desiste, a gente já deixa de lado. Mas existem coisas na nossa vida, gente, isso é inevitável, para que elas aconteçam da forma que tem que acontecer, para que essas coisas sejam de fato eficazes e tenham o propósito que elas carregam, elas precisam acontecer no momento certo. Por mais que a gente deseje, por mais que a gente queira, tem coisas que a gente tem que esperar, tem coisas que a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa ter um empenho ao longo de um período para aquilo acontecer, para aquilo ocorrer, para aquilo se concluir. Dependendo da coisa, mais tempo ou menos tempo, mas tudo existe um tempo. A gente não pode ignorar o tempo ou querer que tudo seja na hora que a gente quer. Eu sei que é um treino difícil, mas com o tempo e com o amadurecimento a gente vai percebendo isso, que tem coisas que tem tempo certo para acontecer. Então você conhece uma pessoa hoje, você tem que respeitar esse tempo, investir nesse vínculo a longo prazo, investir em conhecer essa pessoa a longo prazo, para então um vínculo poder se desenrolar. Só que aí a gente entra com o nosso imediatismo e a gente já quer firmar um compromisso com a pessoa no mesmo dia. E aí a gente fica colecionando relacionamentos frustrados porque a gente é imediatista, ansioso demais. A gente quer criar uma empresa, mas aí sem estudo, sem preparo, sem qualquer tipo de ponderação, a gente quer que tudo dê certo da forma que a gente quer já no primeiro mês, já no primeiro ano, e as coisas não acontecem assim. Elas têm um tempo de crescimento, um tempo de gestação, tem um tempo para aquilo se materializar.
E às vezes, dependendo, você vai ter que plantar alguma coisa ou se esforçar em algo que no momento não vai te dar nenhum reforço positivo. E quanto mais imediatista e ansioso você for, mais difícil vai ser para você continuar naquilo. Só que existem coisas, gente, que são extremamente maravilhosas pra gente, só acontece se a gente tiver empenho ao longo do tempo. E se a gente desiste de tudo na primeira dor, no primeiro desconforto, no primeiro problema, no primeiro momento onde a gente não recebe o que a gente quer, no primeiro minuto, então a gente está perdendo inúmeras coisas maravilhosas na nossa vida, um relacionamento realmente saudável, fortificado, um trabalho estável, uma carreira bem-sucedida, né, uma vida bem vivida, com propósito. A gente está perdendo essas coisas, porque a gente quer que tudo seja imediato demais, que tudo aconteça hoje, que tudo aconteça nesse momento. Só que as coisas têm um tempo divino e, querendo ou não, a gente tem que aprender a lidar com esse tempo. A gente tem que aprender a aceitar esse tempo e ver ele com bons olhos, porque esse tempo acaba sendo um treino pra gente saber escolher, saber ter a chance de errar, né? Se não tivesse o tempo, a gente não ia ter nem a chance de errar, a gente já ia colher os prejuízos daquilo. A gente não ia ter nenhum tempo de pensar errado, de sentir errado. Aquilo ia acontecer. Então o tempo é um benefício, é uma bênção pra gente. A gente tem que parar de olhar o tempo como um obstáculo, né? Eu sei que tem coisas que que tem como a gente agilizar, tem como a gente fazer mais rápido, tem como a gente manifestar mais rápido, ótimo. Mas a gente não pode ficar se levando pela ansiedade, pelo imediatismo, achando que tudo na nossa vida, extremamente tudo, tem que ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, de forma imediata. A gente está perdendo a beleza da vida, a gente está perdendo a beleza das coisas, né? A gente está querendo conceber um filho e nem viver o período da gestação, a gente já está querendo que o filho nasça. A gente está começando um relacionamento, a gente nem tá curtindo aquele momento de namoro, de paquera, a gente já tá querendo que casa, já tá querendo ter filho, já tá querendo ter um relacionamento de 20 anos em um dia. Então, vamos com calma um pouco, vamos refletir um pouco, lidar um pouco mais com a nossa ansiedade, com o nosso imediatismo, pra gente conseguir aproveitar as coisas boas da vida. Porque se a gente está o tempo todo vendo um tempo como obstáculo e focando no momento futuro, a gente está perdendo esse momento aqui. A gente está perdendo essa oportunidade, esse deleite. E aí você vai estar o tempo todo achando que o problema é o tempo. Então, não, porque quando chegar minha folga, não, porque quando chegar minhas férias, não, porque quando eu casar, não, porque quando eu tiver a promoção no trabalho, não, porque quando eu tiver o cabelo do tamanho aqui do meu quadril, tudo vai ser perfeito. Mas esse tempo, esse processo, também tem beleza nesse processo, também tem beleza nesse momento de crescimento. E a gente tem que aprender a olhar para esses momentos com beleza, viver cada experiência, não ficar entrando com ansiedade. Se fosse tudo assim, a moda vão-se embora, as coisas iam ser horrível. Mas às vezes um filme que a gente assiste no cinema, que a gente assiste em 2 horas, em 1 hora, aquilo foi preparado durante anos. Foi pensado cada detalhe. Imagina se aquele filme que a gente assiste no cinema tivesse só 2 horas. O tempo de gravação fosse só 2 horas para ele todo ser montado. Ia ser um filme mal cuidado, mal feito. Feitaria, moda vão-se embora. Quem que ia querer assistir um filme assim? Mas não. Embora não pareça, pra gente ver um filme que vai durar ali 2 horas, precisa de meses, de anos de preparo. Precisa de um tempo muito grande de edição, um tempo muito grande de gravação, precisa de treino dos atores. Para uma música que a gente escuta em 3 minutinhos, precisa de dias de confecção daquela música, dias de formação daquela música, do tom, da melodia, encaixar, enfim, para aquilo que a gente curte ali em segundinhos, um joguinho, um livrozinho, que pra gente é rápido, para a pessoa que criou, aquilo demandou um tempo muito grande. E as melhores coisas na nossa vida que a gente tem, dos melhores conteúdos, dos melhores livros, dos melhores filmes, são os que mais exigiram empenho ao longo de um grande tempo. Então a gente tem que parar de olhar as coisas de forma tão imediatista. Porque se a gente quer fazer tudo de forma imediatista, de forma vão-se embora, quando que a gente vai estar trazendo essa eficácia?
Quando que a gente vai estar trazendo essa excelência na nossa vida? A gente está deixando de fora a excelência, a gente está fazendo tudo de forma automática, só para ali cumprir um protocolo, cumprir um plano, mas a gente não tá pondo cuidado, não pondo reparo, não tá fazendo aquilo com carinho. Vai ser uma coisa esdrúxula, vai ser uma coisa mal cuidada. Eu, sinceramente, particularmente, eu prefiro que uma coisa demore, mas ela venha. Quando ela vem no tempo que tem que vir, ela vem com todo o seu esplendor, com toda a sua eficácia, com todo o seu propósito completo ali, do que ela vir na hora que eu quero e aí eu não aproveitar nem 10% do que eu aproveitaria. Né, ver assim de uma forma vão-se embora, sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de deleite, sem nenhum tipo de cuidado. Eu prefiro muito mais esperar. Mas a gente tem que criar essa consciência, né, através do autoconhecimento, através da reflexão, através desse lidar com a ansiedade, com o imediatismo, porque a gente vai estar sendo cada vez mais convidados a ter relações mais imediatas, mais superficiais, a ter uma forma de vida muito imediata. Então a gente precisa não esquecer que existe um tempo natural, que o tempo existe e que a gente não pode ignorar o tempo. E quanto mais você vai lidando, você vai aprendendo a aproveitar esses momentos onde nada está acontecendo, né? Você aproveita aquele momento onde o relacionamento ainda não se consolidou, você vai aprendendo ali o momento onde o seu filho ainda não nasceu, você vai aprendendo o tempo onde o seu projeto ainda não fincou, onde você ainda não transitou de carreira, onde você ainda não está vivendo daquilo que você sonha. Você vai aprendendo a lidar com o processo, você vai aprender a lidar com esses períodos, esses intervalos, porque a vida ela é feita desses intervalos, desses períodos. Se a gente for fazer um panorama aqui grande da vida, a maioria do nosso tempo vivido são esses períodos que a gente chama de degraus para algo maior. Então, a gente fala assim, mas o acontecimento da minha vida foi quando eu fui promovido, foi quando eu tive um filho, foi quando eu tive um casamento, eu casei naquele dia. Mas a maioria do tempo da nossa vida são esses momentos de intervalos, são esse momento entre coisas. E aí a gente vai ficar vivendo de forma automática, a gente vai ficar vivendo sem presença, a gente vai ficar sempre focando no futuro, esperando que o futuro nos salve, negando o presente, e aí tá com 70, 80, 90, 100 anos lá, se arrepender por não ter vivido a vida direito, por não ter aproveitado, por ter focado demais no futuro, por ter sido imediatista, ansioso demais. Não é o que eu quero pra minha vida e acredito que vocês também não queiram. Então eu termino o vídeo por aqui, pessoal. Eu agradeço demais por vocês estarem me acompanhando até aqui. Eu peço por favor que vocês possam deixar o seu like e também se inscrever no canal para que esse conteúdo que nós criamos juntos, ele cresça, ele consiga ser entregue a mais pessoas, que o YouTube consiga recomendar esse vídeo para mais pessoas e que o canal possa crescer também com a ajuda de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço demais por cada um que me ouve e fica comigo, com a sua presença amorosa até aqui.